Nós estamos, mais um domingo, expondo a carta de 1 Coríntios, uma série de mensagens que nós intitulamos Ser e Pertencer. Pertencemos à Igreja de Cristo, somos a Igreja de Cristo, porque pertencemos a uma comunidade de fé. A Igreja, ela é o Evangelho visível. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, a redenção, a obra redentiva de Cristo por nós, ele se torna visível através da nossa vida em comunidade, através do fato de sermos Igreja de Cristo, o fato de sermos povo de Deus e nos reunirmos regularmente para adorar esse Deus que é santo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, algo que estava acontecendo ali na igreja de Corinto no primeiro século. Aqueles irmãos enfrentavam com um grande desafio, o desafio do legalismo. E é interessante que aqueles irmãos, eles estavam vivendo entre o dilema em relação à liberdade cristã e também a consciência daqueles que eram mais fracos na fé. E o que nós vemos o apóstolo Paulo instruir, ensinar aqueles irmãos está relacionado diretamente a um tema que a gente tem escutado falar bastante nos dias de hoje, que é o amor próprio. É interessante que está muito na moda falar sobre isso. Os escritores ou os palestrantes de autoajuda vão falar muito sobre amor próprio. Como se a falta de amor próprio fosse um dos grandes problemas da nossa atualidade. Só que, se a gente pensar a respeito de amor próprio e olhar ao nosso redor, o que nós vemos a cada dia são pessoas cada vez mais egoístas, pessoas vivendo para si, buscando o seu interesse, seu próprio interesse, vivendo só para si. E talvez esse discurso motivacional, onde o amor próprio seja um dos grandes problemas da atualidade, ele não tenha muito sentido. Talvez seja apenas um discurso, fruto de teorias contemporâneas, que não necessariamente tem concordância com a vontade de Deus revelada em nós, revelada para nós através da sua palavra. Isso tem norteado muita gente. E pior, tem influenciado muitas pregações que nós vemos por aí. Quantas vezes você até mesmo já ouviu falar de uma distorção, ouviu falas distorcidas de um ensinamento de Jesus sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como se o amor próprio viesse primeiro, para que eu conseguisse amar o outro. Jesus, nesse momento, quando ele fala, ame ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele não está falando que eu preciso me amar primeiro para que eu consiga amar o próximo. Ele não está estimulando um amor próprio. Pelo contrário, ele parte da realidade que o amor próprio já é algo natural. O homem já nasce com esse amor próprio. E, na verdade, o amor próprio é um dos grandes ídolos que nós lutamos. Porque se a raiz do pecado é a idolatria, nós vivemos o tempo todo tentando construir deuses à nossa própria imagem e semelhança. O que Jesus ele ensina quando ele fala sobre isso é que a ética cristã ela é norteada pelo amor ao outro. Se eu for tentar me amar primeiro, para depois eu amar alguém, sabe o que vai acontecer? Se eu achar que eu preciso me amar mais, muito, para depois conseguir amar o outro, eu nunca vou amar ninguém. Porque o amor próprio, ter o eu como um ídolo, se torna uma fonte insaciável. A gente nunca vai conseguir suprir. Porque eu vou achar que sempre que o amor por mim nunca é suficiente. Porque a raiz do pecado que habita em nós é a idolatria. E nós somos narcisistas por natureza. Existe uma música
consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber que eu sou assim. Nós somos escravos desse consumo do amor próprio. E Paulo trata esse problema com a igreja de Corinto, onde a liberdade individual dos membros daquela igreja estava afetando a coletividade. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 14. O texto também vai ser projetado. A gente vai ler agora do versículo 14 ao 22, e no decorrer da pregação a gente vai continuar a leitura até o 33. Mas nesse momento eu gostaria de ler apenas do 14 ao 22. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou através ali da projeção, o texto sagrado que diz assim: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que daqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é coisa alguma? O que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? O que Paulo ele está falando nesse momento? Paulo ele faz pelo menos 4 advertências, do versículo 14 ao 33. E aqui no dos versículos 14 a 22, ele faz uma primeira advertência. É a advertência: fujam da idolatria. Idolatria é um assunto recorrente na Bíblia. Toda a Bíblia nós vamos ver advertências a respeito disso. E por que a Bíblia insiste nesse tema o tempo todo? Porque a idolatria é a raiz do pecado que habita em nós. E a gente está falando do amor próprio. É interessante que, para Paulo tratar desse problema do mau uso das liberdades individuais, ele primeiro faz um alerta a respeito de idolatria. E esse assunto recorrente na Bíblia não poderia ser diferente também em 1 Coríntios. Como nós vimos nas últimas semanas, os membros daquela igreja, eles estavam abusando da liberdade cristã. Aquelas pessoas estavam frequentando festividades pagãs ali na cidade de Corinto para se alimentar da boa carne que era servida naqueles rituais. Nos templos pagãos de Corinto, ali no 1º século, existiam festas pagãs onde uma carne de muito boa qualidade que era sacrificada a ídolos. Logo após esse sacrifício, elas eram preparadas e servidas para as pessoas que ali frequentavam. E os crentes que estavam frequentando essas festas não eram crentes imaturos, sincréticos, que estavam ali porque não possuíam uma fé firme em Jesus e, por via das dúvidas, estavam ali frequentando também o culto pagão. Talvez você conheça pessoas que são assim, pessoas que na quinta-feira ela frequenta, sei lá, uma roda kardecista, na sexta ela vai talvez subir no monte, numa reunião de oração no monte de uma igreja que tem essa prática. No sábado ela vai num terreiro de umbanda e no domingo de manhã ela vai na missa. Aquela pessoa que ela é apegada a várias religiões e no final das contas ela não é apegada em nada. Como ela não tem uma fé firme, por via das dúvidas, ela
vai um pouquinho em cada uma. O que Paulo está advertindo aqui não são pessoas imaturas que viviam num contexto desse, que iam lá na festividade pagã e no domingo estavam lá adorando a Deus juntamente com a igreja de Cristo, porque não tinham uma certeza, não tinham uma convicção da sua fé. Não era essa a realidade daqueles irmãos. Paulo está advertindo irmãos maduros na fé. Quem frequentava os templos pagãos eram crentes maduros. E eles faziam isso porque entendiam que aqueles rituais não tinham poder nenhum diante da graça de Deus. Eles estavam indo lá simplesmente para se alimentar. Porque eles sabiam que os deuses cultuados ali eram apenas ídolos. Que aqueles ídolos não competiam em poder com Deus. Que aqueles rituais, para eles que eram filhos de Deus, não significavam absolutamente nada. Paulo faz um paralelo, nesse momento, para aqueles irmãos que se julgavam fortes na fé, sobre estar à mesa naqueles rituais e estar assentado à mesa do Senhor, que nos remete à ceia do Senhor. E por que ele faz isso? Ele está fazendo um paralelo sobre o fato de que nós participamos da ceia do Senhor, mas nós não somos salvos porque nos alimentamos da ceia do Senhor. Porque nós somos salvos, nós participamos da ceia. Nós não somos salvos por causa da ceia. Nós ceiamos porque somos salvos. É um momento pactual. A ceia do Senhor é para quem é salvo. Não é ela que nos salva. Da mesma forma, quem participa do ritual não se perde porque participou do ritual, mas participa daqueles rituais pagãos porque está perdido. Porque se estivesse salvo, não estaria adorando aqueles ídolos. Embora a ceia não salve, ela é um momento importante de fortalecimento para os cristãos, porque comunitariamente, como corpo de Cristo, nós temos um momento de confissão, de contrição, juntamente com os nossos irmãos, reafirmamos o nosso pacto, a nossa confissão pública de fé. Só que da mesma forma que os elementos em si não conferem um poder especial ao crente, não é o elemento do pão ou do cálice que confere um poder especial, somos fortalecidos no ato em si da ceia, mas não pelos elementos. Paulo está falando que aquela carne, por si só, não vai trazer uma maldição para a vida daquelas pessoas. Da mesma forma que o pão e o cálice não vai trazer uma bênção, uma transferência de bênção pela substância do elemento. Mas da mesma forma que ceiar com a igreja tem um significado para o cristão, estar no templo pagão, participando daquela festa, tem também um significado para aqueles que são pagãos. E a igreja de Corinto, naquele momento, vivia uma realidade de crescimento. Os novos convertidos daquela cidade eram pessoas oriundas dessas religiões pagãs. Então, Paulo faz esse paralelo para exemplificar para aqueles cristãos maduros que aquele ritual tinha um significado para os pagãos na mesma proporção que a ceia do Senhor tinha para os crentes. E que existiam muitos crentes novos que tinham saído há pouquíssimo tempo daquela religião. O apelo do apóstolo Paulo não está relacionado a um perigo que aquela carne poderia representar para os crentes. O apelo de Paulo está relacionado à consciência daqueles que viam os crentes participando daquela festa. Que independente da intenção daqueles crentes que estavam naquela festa, aqueles irmãos mais fracos na fé, que estavam assistindo aquilo ali, poderiam ficar confusos. O que Paulo está falando é: não permitam que o seu entendimento cristão, o entendimento que Deus os libertou da escravidão, que antes vocês eram escravizados àquelas imagens, que agora vocês reconhecem que aquelas imagens não são nada além de madeira, pedra ou metal,
Que essa consciência não seja usada como desculpa para ignorar a realidade espiritual por trás daquele ritual. Se vocês não veem tal contexto, se vocês entendem que aquele contexto ali não é algo agradável a Deus, por que vocês vão se arriscar sentando àquela mesa? Por que vocês vão estar participando daquilo ali, mesmo sabendo que a carne por si só não vai afetar a sua fé? Talvez nos dias de hoje a gente não tenha essa realidade igual daqueles irmãos de Corinto. Mas nós estamos cercados por outros ídolos do presente. Basta a gente olhar para a sociedade e enxergar sobre o que as pessoas falam, sobre o que as pessoas mais se interessam, o que mais tem animado a sociedade, o que as pessoas têm adorado nos dias de hoje. E a advertência de Paulo àqueles irmãos é a advertência a nós também: fujam da idolatria, fujam dos ídolos do seu tempo. Não que os ídolos tenham algum poder sobre a sua vida, você que é um crente em Jesus Cristo. Mas entenda que existem pessoas sendo resgatadas da idolatria também hoje. E quando nós compactuamos com esses ídolos, nós podemos estar confundindo a mente daqueles que acabaram de ser libertos também da idolatria. E Paulo faz esse primeiro apelo àqueles irmãos. Vamos voltar para o texto e olhar, a partir do versículo 23, uma outra advertência que o apóstolo Paulo faz após advertir aqueles irmãos em relação à idolatria. Versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. O que Paulo está falando? Busque o bem dos outros. Esse é o segundo imperativo de Paulo. Essa segunda advertência do apóstolo Paulo. É a segunda instrução que o apóstolo Paulo traz a nós nesse texto. Paulo lembra aqueles irmãos que nós temos um compromisso com Deus e com os nossos irmãos. Lembra que eu falei sobre amor próprio no início dessa pregação? Veja como esse assunto ele está relacionado à idolatria. Paulo está instruindo a igreja sobre o bem que temos que fazer pelos outros. Embora comer carne oferecida a ídolos fosse até mesmo permitido, como ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ele afirmava àqueles irmãos que não era algo que necessariamente trazia benefício para o corpo de Cristo. Na verdade, ele está fazendo uma advertência dizendo que era algo que poderia ser até mesmo destrutivo. Paulo havia mencionado anteriormente que há momentos que o crente ele pode ser prejudicado pelo exercício da sua liberdade. O que nós vemos não é um exemplo aqui de Paulo querendo destruir com a liberdade cristã. Pelo contrário, ele está reafirmando quando ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo reafirma a nossa liberdade. Ele não destrói com a liberdade cristã. Paulo está defendendo a liberdade cristã. Mas ele está trazendo um exemplo de liberdade que deve ser conduzida pelo amor ao outro. O que vemos é Deus falando que o cristão ele guia o seu comportamento, ele limita o seu comportamento por aquilo que vai ser bom não somente para ele, mas aquilo que vai ser bom também para o outro. Nós devemos entender que o amor ao próximo deve determinar as nossas ações. Isso significa que amar os outros como Cristo nos amou, como Deus manda,
é agir como Cristo agiu em nosso favor. E como Cristo agiu em nosso favor? Como Deus nos amou? Nos amando quando a gente não merecia. Se Cristo tivesse se amado, seguido esse lema, você precisa se amar primeiro para depois conseguir amar o outro, Cristo nunca teria se entregado na cruz por nós. O amor de Cristo por nós, ele foi sacrificial. Ele amou pessoas que eram, na verdade, suas inimigas. É o que nós vemos lá na carta aos Romanos. Deus nos amou em Jesus Cristo, se sacrificando por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. Nós amamos a Deus em resposta ao amor dele por nós. O sacrifício de Jesus não foi em resposta a um amor que nós tínhamos por ele. Não, pelo contrário. O nosso amor que é em resposta ao amor de Deus. Jesus Cristo tomou a iniciativa de nos amar. E esse ensinamento do apóstolo Paulo, ele era muito difícil para os coríntios. Porque comer carne sacrificada, participar daquelas festividades, tinha um grande benefício social. Essas festas eram realizadas em templos luxuosos, em eventos públicos. Isso trazia uma grande vantagem social para aquelas pessoas. Só que o que Paulo está falando aqui, que independente do benefício social que participar daquelas festas trazia para aquelas pessoas, a principal preocupação do cristão deve ser com o benefício dos outros e não com o proveito próprio. Quando concluímos em nossa mente que algo que não está errado por si só, ou seja, que a gente tem a liberdade de fazer ou não fazer, mas ainda assim a gente se questiona se fazer aquilo, fazer uso daquela liberdade está certa ou não, de acordo com a circunstância específica que a gente está vivendo, com o local e o tempo em que a gente está. Isso se chama maturidade cristã. É tentar entender que nós temos a liberdade de fazer algo, mas essa liberdade ela vai estar restrita. Nós vamos nos questionar se devemos ou não, se aquilo vai chocar ou não os nossos irmãos que são mais novos na fé. E por isso a gente precisa se perguntar e até rever a nossa conduta e perguntar quantas vezes nós alteramos planos, sejam eles grandes ou pequenos, para fazer aquilo que era melhor, aquilo que é melhor para os outros. Esse tema, meus irmãos, é tão importante que nós devemos considerar isso nas nossas igrejas, em todos os aspectos, na forma como nós planejamos o nosso culto, nas nossas ações enquanto igreja. A igreja local é um ótimo contexto para nós servirmos uns aos outros. A igreja não é o único local para colocarmos isso em prática. Mas isso é essencial para nós. Porque não crentes também servem as suas famílias, seus amigos, mas servir ao povo de Deus, só a igreja pode. Devemos trabalhar para ajudar uns aos outros. Devemos trabalhar para derrotar o nosso impulso consumista de sermos apenas servidos pela igreja. Ao invés disso, trabalhar para nos ajudar mutuamente em amor. Devemos buscar incessantemente o desejo de ser uma igreja marcada pela busca do bem uns aos outros. Mais adiante, no versículo 25, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: comam de tudo do que vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude.
Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Paulo, ele fala, fuja da idolatria, busque o bem dos outros, mas ele, nessas palavras, ele faz uma terceira recomendação: reconheça a sua liberdade. Paulo, nesse texto, ele não está falando de proibição, embora a proibição seja o caminho mais fácil em muitos contextos. Paulo está falando sobre abrir mão de direitos, abrir mão de liberdades. Mas a gente só consegue abrir mão de algo se a gente reconhecer que a gente possui aquilo. Se eu não reconheço que eu possuo aquilo, como eu vou abrir mão daquilo? Abrir mão de uma liberdade requer o reconhecimento da liberdade que eu tenho sobre algo. Paulo está reafirmando a liberdade que eles tinham de comer daquela carne. Paulo está falando que, inclusive, se um pagão convidasse para uma refeição em sua casa, eles deveriam ir. Se eles fossem no mercado, que era comum ser vendido no mercado da cidade, a carne que vinha daqueles templos, eles poderiam comprar sem problema nenhum. E essa é a terceira instrução de Paulo nesse momento. Ele está incentivando aqueles irmãos a reconhecer a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Poderia ser muito mais fácil para o apóstolo Paulo para resolver o problema daqueles que estavam comendo a carne sacrificada nos templos pagãos, simplesmente proibir o consumo de carne. Era muito mais fácil para Paulo adotar uma medida mais restritiva que resolveria o problema, mesmo que isso limitasse uma liberdade que aqueles irmãos possuíam. Paulo, ao invés de orientar a sabedoria daqueles irmãos, ele poderia simplesmente, está proibido. Por conta de um contexto, não comam carne nunca, é proibido comer carne. Já percebeu quantas vezes nós, enquanto cristãos, fazemos isso? Sobre determinadas liberdades que nós temos, e simplesmente nós adotamos a linha da proibição. Por exemplo, eu vou citar algo que é muito particular de cada um, mas faz parte da liberdade cristã. Nós não queremos proibir algo que a Bíblia não proíbe, da mesma forma que nós também vamos falar que a Bíblia permite algo, que Deus permite algo que ela não permite, como, por exemplo, o uso de bebida alcoólica. A Bíblia é enfática sobre a embriaguez, mas nós não podemos afirmar que ela proíbe o uso, tá? É uma questão de consciência individual. Mas é verdade também que, em muitos contextos, o uso da bebida alcoólica é prejudicial para outros. Por exemplo, muitos que foram salvos que eram escravos da bebida. Embora você, talvez maduro na fé, não tenha dificuldade com o álcool, você precisa se abster, nesse contexto, pela consciência do seu irmão, para não escandalizar aqueles que ainda são imaturos na fé, ou que vieram de um contexto que já foram escravizados pela bebida. Mas, infelizmente, às vezes o caminho adotado é da proibição, porque resolve o problema de uma forma instantânea, porém, não é a forma bíblica que nós vemos. Precisamos reconhecer que nós temos a liberdade, por exemplo, de fazer esse uso. Mas quando eu não consigo me abster em determinado contexto, por conta da consciência do outro, eu estou pecando. O caminho bíblico do discipulado é o caminho da maturidade. Quando eu adoto o padrão da proibição e não reconheço as liberdades e limito essa liberdade pelo bem do outro,
eu simplesmente proíbo, eu me torno um mero legalista. As leis alimentares, que fazem parte de tantas religiões, como nós vemos algumas religiões que não pode comer carne de porco, enfim, e outras mais, elas não estão presentes no cristianismo. Nós vemos que no Novo Testamento, as leis dietéticas, por exemplo, do Antigo Testamento, que Deus ordenou ao próprio povo de Israel, elas caem por terra. Então essas leis, elas não fazem parte do cristianismo. Um fato que representa bem o Evangelho de Jesus Cristo, sendo para todos, em todos os lugares, em todas as culturas, é exatamente isso. Em nossas igrejas, muitas vezes nós queremos ensinar liberdade cristã em alguns assuntos, porque ensinar sobre liberdade, ela protege o Evangelho. Não há lugares para pequenos legalismos, que às vezes a gente permite se instalar na igreja. Ele entra em conflito com o Evangelho que é livre. Esses pequenos legalismos, eles não podem ter lugar na nossa vida em comunidade. Nós não podemos querer proibir o que a Escritura permite, mas da mesma forma, não podemos permitir aquilo que a Escritura proíbe. O que nós devemos fazer, e o que a palavra de Deus nos estimula, é encorajar o uso responsável e alegre da criação de Deus, de uma forma que sejamos sempre conduzidos em adoração a Deus. Fazer um uso responsável, consciente, para a glória de Deus, até mesmo das nossas liberdades. Precisamos entender e reconhecer que nós somos livres, mas que nenhuma liberdade é absoluta. E que no caso dos cristãos, a nossa liberdade, ela está além da legalidade, ela é limitada pelo amor ao próximo. Existe aquilo que é legal, mas não é moral. Existem questões que podem se tornar legais no nosso país, mas se fere a consciência do outro, ou fere valores do Evangelho, elas nunca vão se tornar morais para nós. Não existe liberdade absoluta. E a liberdade cristã é limitada primeiramente pelo amor a Deus, por isso que mesmo tendo leis, talvez no nosso país, existam leis que permitam, por exemplo, o aborto indiscriminado. É legal. Mas por que cristãos não abortam? Porque não é moral, por causa do nosso amor a Deus. Então, a nossa liberdade, ela vai ser sempre limitada pelo amor a Deus e pelo amor ao outro. Por que eu não posso fazer uso de determinadas liberdades, como aqueles irmãos não podiam fazer uso da carne sacrificada nos templos pagãos, por amor aos irmãos mais novos na fé? E Paulo continua falando àqueles irmãos, agora no versículo 28, quando ele diz o seguinte: porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. A quarta e última advertência que Paulo faz àqueles irmãos, o quarto imperativo é: renunciem às suas liberdades. Essa é a quarta instrução. Se necessário for, renuncie suas liberdades
para o bem dos outros. Paulo havia acabado de dizer que eles eram livres para comer carne, que eles poderiam comer a carne comprada no mercado da cidade. Eles não precisavam perguntar a origem, eles poderiam simplesmente comprar. Até mesmo se um pagão convidasse para comer, para fazer uma refeição, eles poderiam ir livremente. Porém, caso a origem fosse revelada por quem ofereceu, eles deveriam abrir mão de se alimentar dela. Mais uma vez, vemos o princípio que somos julgados por Deus mais pelas intenções do que simplesmente pelas nossas ações. A Bíblia está falando aqui que devemos abrir mão pela consciência de quem ofereceu, e não por um suposto mal que aquela carne poderia trazer àquelas pessoas. Comer a carne poderia confundir os incrédulos a respeito do Evangelho. O que Paulo está falando é o seguinte: se ele revela a origem da carne, se ele fala que aquilo ali faz parte de um ritual, você deveria se abster, para mostrar para aquela pessoa que você não compactua com aquele ritual que ela está oferecendo naquele momento, para mostrar a singularidade do Evangelho, a diferença do Evangelho. Porque quem estava oferecendo poderia pensar que o cristianismo incluía a adoração aos ídolos, assim como a religião pagã dele. Se naquele momento aquelas pessoas revelassem que aquela carne era motivo de sacrifício, quem estava oferecendo poderia pensar que os cristãos se permitiam participar da adoração àqueles ídolos, que o cristianismo era uma religião sincrética, como o paganismo que eles também seguiam. Esse equívoco poderia fazer com que Jesus parecesse apenas uma adição ao panteão de deuses pagãos que existiam lá em Corinto. Aí, voltando ao legalismo, uma resposta legalista para uma situação como essa é classificar algo errado independente da circunstância. Porém, a resposta que Paulo dá aqui não é uma resposta legalista. É uma resposta que surge do amoroso uso das liberdades de um cristão, sempre tendo em mente o bem do outro, para que muitos se salvem, como o próprio apóstolo Paulo fala. Olhando para esse contexto, a pergunta que a gente se faz: como que a gente pode fazer uso da nossa liberdade em prol do Evangelho? Toda situação que você vive oferece uma oportunidade para que o teu próximo veja ou compreenda o Evangelho. Você está disposto a ser flexível e deixar seu conforto de lado para ajudar outras pessoas a entenderem o Evangelho? É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. A discussão aqui está muito além sobre comer ou não comer carne. Essas 4 instruções sobre o legalismo e a liberdade cristã é sintetizada no versículo 31, quando o apóstolo Paulo diz: quer comer, quer beber, façam tudo para a glória de Deus. Por isso o título da mensagem eu coloquei como: nós somos os terceiros. O amor a Deus, ao próximo. A nossa liberdade vem sempre em terceiro lugar, porque primeiro vem o amor a Deus, depois o amor ao próximo. A glória de Deus, viver para a glória de Deus, consequentemente implica, logo em seguida, no amor ao outro. A salvação de pessoas, ela é para a glória de Deus. Quando o incrédulo entende o Evangelho, é para a glória de Deus. Quando nos doamos por alguém, é para a glória de Deus. Por isso que a palavra de Deus condena, inclusive, a publicidade das boas ações. Porque quando fazemos o bem, não fazemos para nós, fazemos para Deus.
E Deus está vendo. O que Paulo está falando para aquela igreja, o que Deus fala para nós, é o seguinte: beneficiem outras pessoas, seguindo não somente o exemplo de Paulo, mas principalmente o exemplo de Cristo, que abriu mão dos seus direitos e assumiu a nossa culpa, mesmo sendo inocente. Somente assim podemos adorar ao Deus verdadeiro, vivendo para a glória dele. Mas não confunda abrir mão de liberdades com viver para agradar os outros. São coisas completamente diferentes. Até porque viver escravo da aprovação dos outros é um tema que é condenado várias vezes pelas Escrituras. Ser escravo da aprovação dos outros, na verdade, é uma forma da idolatria do eu. Eu estou preocupado, eu tenho um desejo que os outros me admirem. Eu fico o tempo todo tentando sinalizar virtude para que eu seja admirado pelas outras pessoas. Então eu nunca vou agir por consciência própria, eu vou sempre agir por conta da aprovação dos outros. Eu vou aderir modismos, vou aderir pautas contemporâneas que me que me tornem alguém popular. Não é disso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é sobre abrir mão de liberdades para o progresso do Evangelho. O que estamos falando é sobre o nosso desejo de glorificar a Deus ao abençoar outras pessoas. E isso supera o nosso desejo, por exemplo, de comer carne ou fazer uso de qualquer outra liberdade que eu tenho. Que no seu contexto, embora não haja essa prática da carne sacrificada, pode significar abrir mão de um outro prazer desse mundo que você é livre em praticar, mas que em determinados momentos essa prática não vai fazer necessariamente mal para você, mas não vai contribuir para o progresso do Evangelho, vai ferir a consciência de um irmão não crente, ou vai confundir a mente de um não crente, vai jogar uma cortina de fumaça sobre o Evangelho. Abrir mão de liberdades por causa de crentes imaturos, para mostrar diferença. Abrir mão de liberdades por causa do Evangelho. Não é abrir mão de liberdades ou ter a sua conduta dirigida pela consciência do pagão para a aprovação de descrente. Por exemplo, um contexto que a gente vive no nosso país. Na Semana Santa, por conta da religião que historicamente dominou o nosso país, as pessoas não comem o que? Carne, né? Na Sexta-feira Santa só pode comer peixe. Nós somos livres para comer carne, para deixar de comer carne, até porque a gente entende o verdadeiro significado da Páscoa e a gente sabe que comer carne vermelha ou não na Sexta-feira Santa não faz a mínima diferença. Tá certo? Então, se você deixa de comer carne porque você quer ser bem aceito por descrentes, porque você não quer ferir a consciência de descrentes, há um problema. Se é pelo seu desejo de aprovação, é um problema. Paulo não está falando que nós precisamos fazer isso para receber a aprovação dos outros, mas ele está falando de abrir mão de liberdades para o progresso do Evangelho. Porque comer carne ou não, por exemplo, na Sexta-feira Santa, na verdade, se eu deixo de comer carne, na verdade, eu vou estar concordando com uma prática que não é bíblica. É diferente você buscar a aprovação dos outros e abrir mão de liberdades. O que a gente precisa é ser zeloso com a consciência do fraco, para que ele amadureça, para que a consciência do fraco também não dite a regra da ética da igreja.
Paulo está falando do imaturo, mas o desejo de Deus para o imaturo é que ele se torne maduro. O que Deus está falando é que nós devemos viver para a glória de Deus, independente daquilo que a gente faça. Johann Sebastian Bach, um crente evangélico, devoto, um dos grandes músicos da história, ele costumava assinar as suas obras com as iniciais SDG, que significa Soli Deo Glória, glória somente a Deus. Esse se tornou o lema de Bach. E ele assinava as suas obras, tanto as suas músicas sacras, como aquelas que a gente pode dizer assim como seculares. Pois ele afirmava que todas as suas obras, independente se eram produzidas para o culto cristão ou para a cultura, elas eram para a glória de Deus. E o que isso nos ensina? Que nós devemos viver integralmente para a glória de Deus, na nossa vida em comunidade de fé, na nossa profissão, no nosso trato com os nossos empregados domésticos, no nosso condomínio, ou seja, em todos os contextos da vida. Por que você acha que Cristo se entregou por nós? Para nos salvar? Sim. Mas por que ele fez isso? Por causa do amor que ele tem por nós? Sim. Mas mesmo o seu amor por nós, em última análise, é somente para a glória dele. Abrir mãos dos seus direitos por amor aos outros é uma atitude como a de Cristo, porque por meio das suas ações a glória de Deus aparece. Conforme as pessoas têm um pequeno vislumbre de Jesus, para que a pregação do Evangelho chegue até essas pessoas. É essa a imagem do amor de Deus em Cristo que nós, indivíduos e como igreja, queremos mostrar. Porque Deus é assim para nós. É assim que Deus agiu por nós em Cristo. Queremos mostrar aos outros o Evangelho, mesmo quando compartilhamos com palavras, porque fazer isso manifesta e declara a glória de Deus. Porque é um testemunho vivo daquilo que nós encontramos lá em Filipenses 2, de 5 a 11, quando a palavra de Deus diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, ele abriu mão do direito de ser Deus para a glória do Pai. Quando nós abrimos mão dos nossos direitos, das nossas liberdades, para que outros também sejam alcançados, isso não é mérito nosso, mas é para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala para os irmãos em Corinto, mas também fala para os irmãos da igreja de Filipe, como o texto que nós lemos de Filipenses 2, de 5 a 11. Qualquer direito, qualquer liberdade que a gente tem, que a gente possa vir a ter, não se compara à glória, à majestade de Jesus Cristo, Filho de Deus, que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, pelo contrário, se esvaziou, se humilhou, para que toda língua, para que pessoas de toda tribo, de toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Viver para a glória de Deus é entender que somos livres, mas que essa liberdade, ela vai ser sempre limitada pelo nosso amor a Deus e pelo amor ao próximo. É muito mais, o cristianismo é muito mais do que proibições, mas é ser livre, é não ser escravo de coisa alguma, ao ponto de eu poder abrir mão para que o nome de Deus seja glorificado. É abrir mão de direitos para que muitos sejam salvos. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom a todo tempo, porque o Senhor
nos resgatou do império das trevas e fez de nós seus filhos. Pai, nós celebramos o Teu nome, porque o Senhor é bom, que a Sua bondade, a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, por esse tão grande privilégio. E nos ensina, Senhor Deus, a sermos filhos obedientes a Ti. Que possamos entender que somos, Senhor Deus, ao mesmo tempo que somos livres, somos escravos da Tua vontade. E fazemos isso, Senhor Deus, não com peso, mas com gratidão, reconhecendo a Tua obra redentora na cruz por nós. Se há pessoas aqui que ainda não compreendiam a liberdade do Evangelho, que talvez enxergasse o Evangelho como uma prisão, que elas possam nessa noite compreender que o Senhor nos libertou e que pelo fato de sermos livres, Senhor Deus, todos os dias renunciamos o nosso próprio eu, a escravidão do eu, para glorificar o Teu nome. Que a verdadeira liberdade está em viver para glorificar o Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.